Como se tornar uma pessoa introvertida? Compreendendo a introversão. Diferencie comportamentos introvertidos de antissociais. Há muitos equívocos quanto ao que ser introvertido significa. No entanto, isso não é o mesmo que ser antissocial. Os introvertidos são regenerados e energizados quando passam tempo sozinho e costumam preferir a solidão às atividades em grupo, as quais pessoas com esses traços podem achar emocionalmente desgastantes. Distúrbios de personalidade antissocial são mais semelhantes à psicopatia ou à sociopatia e envolvem a falta de uma capacidade de simpatizar ou se conectar emocionalmente aos outros. Pessoas realmente antissociais costumam ser egocêntricas e superficialmente charmosas de maneiras que correspondam mais com a visão tradicional da extroversão. Não há nada errado com a introversão e, embora muitos livros de autoajuda e guias de como ficar rico sugiram que a extroversão é a chave do sucesso e da felicidade, não há provas concretas de que um traço de personalidade é mais produtivo do que o outro. Ambos esses tipos podem ser criativos e produtivos nos ambientes de trabalho corretos. Diferencie a introversão da timidez. Embora muitos introvertidos sejam tidos como tímidos em público, isso não é necessariamente verdade. É importante aprender a diferença. A introversão não é um ato de timidez. Assim como a extroversão é mais do que apenas ser saidinho. A timidez se refere ao medo de falar em situações que envolvam grupos ou de se comunicar com os outros. A preferência pela solidão é baseada nesse medo. Os introvertidos preferem a solidão porque trabalhar sozinho é algo mais estimulante do que trabalhar com os outros. As interações sociais podem ser mais desgastantes do que empolgantes para pessoas assim. Elas não têm necessariamente medo de interagir. Só não são tão entusiasmadas quanto a isso. Preste atenção ao que lhe empolga. Você fica energizado pela ideia de passar tempo sozinho? Você prefere trabalhar por conta própria ou colaborar com os outros? Em situações que envolvam grupos, a ideia de ter de contribuir com as suas opiniões lhe incomoda ou você prefere guardá-las para conversas particulares? De modo geral, você não pode se tornar introvertido alterando os seus comportamentos, pois há pouca eficácia em passar mais tempo sozinho se você não gostar. Além disso, isso não estimula a sua criatividade. Preste atenção às suas próprias tendências e cuide delas. Se você achar que é extrovertido, não há motivo para tentar se mudar. Em vez disso, dê a si mesmo um ambiente de trabalho mais social para ser produtivo. Examine além da dicotomia. Uma pessoa não precisa se encaixar necessariamente em um ou outro campo. A ambiversão descreve pessoas que variam de modo confortável entre dois traços do espectro da personalidade. E muitas pessoas realizam testes e descobrem ter essas características. Tente fazer o teste de personalidade de Myers-Briggs para descobrir mais sobre as suas próprias características e o que elas podem lhe dizer sobre os seus traços e as suas chances de obter sucesso seguindo determinados comportamentos. Passando mais tempo sozinho. Busque hobbies mais solitários. Se você quiser ter a sensação de como é viver de modo introvertido, explore atividades de lazer que requeiram ou sejam mais aproveitadas com a solidão.
Exemplos incluem jardinagem, leitura e escrita criativa, pintura, determinados esportes, tocar um instrumento, caminhar. Tente ficar em casa nas noites de sexta-feira. Se você quiser dar um passo adiante para criar um espaço mais introvertido para si mesmo, tente ficar em casa às sextas em vez de sair. Pessoas introvertidas costumam ficar exaustas com interações sociais e preferem passar noites relaxantes com um bom livro a ir para festas e afins. Se você quiser ver se esse cenário lhe agrada, experimente o você espera. No fundo, que seus amigos cancelem os planos de sair para poder ficar em casa e assistir a algum filme na Netflix? Você costuma se arrepender de combinar festas? Esses são bons indicadores da introversão. Fale menos. Introvertidos não são as pessoas mais tagarelas do mundo. Para se comportar de modo mais quieto, tente ficar em silêncio nas interações em grupo. Deixe que os outros falem mais do que você. Faça perguntas para que as pessoas conversem, mas tente manter o foco nelas em vez de si mesmo. Falar menos não significa que você deva deixar de ter interesse nas coisas completamente. Pratique escutar mais do que falar e reflita antes de responder ao que os outros dizem para si. Manter interessado mesmo que não fale o tempo todo. Você já se sentiu envergonhado quando um grupo passou a lhe dar atenção? Esse é um bom indicador da introversão. Se você, no fundo, gostar dos holofotes, estará mais para uma pessoa extrovertida. Concentre-se nas relações a dois. Os introvertidos não são pessoas solitárias e isoladas incapazes de se comunicar. Apenas ficam mais exauridas por terem de socializar e preferem fazer reflexões sozinhas. É muito mais comum que os introvertidos gostem de conversas profundas e significativas, a dois, com amigos em vez de sair com grupos grandes. Se você não gostar muito de festas, ainda é bom tentar fazer um esforço de manter as suas amizades com eventos simples para evitar parecer distante ou frio. Diga aos seus melhores amigos que você prefere encontros mais calmos. Você se arrepia com a ideia de ter conversas fiadas durante jantares? Outro bom indicador da introversão. Torne o espaço onde você vive confortável. Se você for passar mais tempo sozinho, é uma boa ideia criar um santuário. Torne-o um local onde você queira ficar. Se você quiser velas, incensos, seus livros favoritos, um frigobar e um toca-discos por perto. Organize-se com o conforto em mente. Leia outros artigos para saber mais sobre a organização. Sendo um introvertido produtivo, busque uma carreira e interesses que requeiram menos interações. Quanto menos tempo você passar com outras pessoas, mais introvertida será a sua existência. Se você achar que poderá se beneficiar de um estilo de vida mais isolado, tente buscar interesses, empregos e hobbies que lhe permitam viver de modo produtivo. Eis algumas opções de carreiras: programação de computadores, escrita e edição de textos, pesquisadores científicos, repórteres de tribunal, trabalhos de arquivista e afins. Concentre-se em uma tarefa por vez. Os extrovertidos são pessoas multitarefa, enquanto os introvertidos preferem enfocar uma ação por vez até que ela esteja completa. Tente priorizar o seu tempo para se manter focado no que você precisa fazer antes de seguir adiante. Vá mais fundo.
Os introvertidos não costumam gostar de conversas fiadas e preferem ir além para diálogos mais sérios, intelectuais e interessantes. Isso também vale para o tipo de trabalho e projetos criativos que essas pessoas gostam de fazer. Da próxima vez em que você estiver trabalhando em algo para o trabalho ou a escola, não fique satisfeito em ser bom. Vá além. Ponha toda a sua criatividade e o seu esforço nessa atividade. Tenha responsabilidades exclusivas e trabalhe sozinho. Os introvertidos preferem trabalhar por conta própria em vez de colaborar com as pessoas. Se você costuma precisar da ajuda alheia, tente fazer um projeto sozinho e ver se você consegue. Isso pode ajudar a aumentar a sua confiança e permitir que você confie mais em si mesmo no futuro. Mesmo que seja necessário cooperar com certas pessoas, tire o melhor das colaborações. Você poderá ter de trabalhar com outros e os introvertidos não devem rejeitar os talentos e habilidades alheios só porque preferem estar sós. Aprenda a negociar projetos em grupo sem controlá-los. Aceitar a ajuda oferecida e a delegar tarefas para poder ter um tempo para si. Seja autossuficiente. Quanto menos você pedir ajuda, menos você terá de confiar nos outros.